Alô, você! Começando mais esse vídeo na clima de Copa do Mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Estamos hoje aqui para continuar a nossa série sobre liderança, e sobre como se portar em um ambiente de trabalho, pensando na nossa própria carreira, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que pode se envolver para cargos de liderança, como pode servir também para cargos de analistas, estagiários, qualquer cargo, que é o quando nós estamos incomodados com alguma situação da nossa empresa, né? A gente vai falar isso, mas rapidamente nós trabalhamos com dados. Eu trabalho muito com dados e eu vejo que 96% das nossas visualizações aqui no canal são de pessoas que não são inscritas. Então, eu agradeço visualizações dos vídeos. Se você puder, tiver um tempinho, tiver nada para fazer, escreve aqui, aperta no botão de inscrever, ativa o sininho se você quiser ser notificado todas as quartas, às 6 horas, por enquanto, dos nossos vídeos. Aqui eu deixo meu agradecimento. E vai ajudar a gente a melhorar o canal, colocar uma vinhetinha de abertura e fazer todas essas coisinhas para deixar mais profissional. Bem, já se inscreveu? Então, estamos prontos? Vamos lá. O tema de hoje é os incomodados que se mudem. Forte, né? Mas tem uma história, como eu procuro sempre trazer muito contexto da minha vida profissional aqui, quando a gente vai conversar. Também tem um contexto, os incomodados que se mudem. Essa história surgiu numa empresa que eu trabalhei antes, em algum momento da minha vida profissional, que me deu a primeira abertura para o cargo de liderança. A gente tinha um diretor lá, começou como gerente, virou diretor, né, nessa empresa, e a gente gostava muito dele, muito dele. Em algum momento, a direção, o C-level da casa decidiu trocar o vice-presidente que cuidava de toda a parte comercial e de planejamento. E, enfim, políticas à parte, também vai ser um tema de um outro vídeo, um pouquinho mais polêmico. Contratou-se esse novo vice-presidente. E quando ele entrou com uma postura um pouco mais dura, pela experiência, pela cultura dele profissional. Não julgo se é certo ou errado, julgo mais a parte de cultura, de fit cultural para a empresa. E quando ele entrou, ele deu uma assustada em todo mundo que estava lá dentro. O pessoal de endomarketing fez algumas ações para ambientar ele, deixar a imagem dele um pouco mais descolada e etc. Mas no final das contas, a gente acaba não escondendo quem nós somos, né? E isso não demorou muito para aparecer, embora todos os esforços tenham sido feitos, para quem era liderado direto dele, acabava espairecendo um pouco do método de trabalho que encaixava nas empresas que ele passou, mas naquela, assim, sim, não se encaixava. Eu acredito que não estava legal tanto para ele quanto para a gente. Mas o ponto aqui esse meu diretor é um cara que, novamente, também é um dos caras que me inspiraram muito na carreira e falou frases marcantes assim para mim que eu levo até hoje comigo. E uma delas é a que deu origem a esse vídeo. Ele parou e não estava confortável em trabalhar e responder para esse gestor. Aí aquelas pesquisas, as pessoas não deixam as empresas, deixam os gestores. E ele realmente não estava confortável em responder para ele. E existe eu acho que o principal, acho que eu até vou falar um dia disso também, que é a transparência, a honestidade, né? E ele foi sincero com outros gestores e o pessoal do C-level da companhia, falando, olha, não está funcionando, não está rolando. Então, eu entendo a postura da empresa, mas eu vou começar a escutar o mercado também, porque eu não quero ser infeliz.
No fim, é que nem várias correntes do LinkedIn falam, a nossa carreira é que importa, né? Então, e ele começou a escutar o mercado, fez uma conversa, outra conversa, até que surgiu uma oportunidade de um colega dele, que trabalhava também numa grande plataforma de e-commerce aí do Brasil, de falar, cara, tem uma vaga aqui que faz sentido para você. Não é uma vaga de diretor, é uma vaga de gerente, de head, mas quer escutar? Quer conversar? Quer aceitar? Beleza. Foi lá, conversou e tal, e pelo todo o contexto ele decidiu então seguir esse caminho. E foi. No dia que ele pediu o desligamento, esse vice-presidente ele também estava avisado que, meio de sobreaviso, que se perdesse alguém super estratégico, seria a gota d'água, né? Seria o fim. Beleza. Esse diretor então pediu desligamento bem no final do ano, se não me engano, na comemoração, um pouco antes da comemoração do final do ano. E no dia seguinte, também o vice-presidente foi desligado da empresa, exatamente por não ter se adaptado à cultura. E mesmo assim, não foi capaz de reverter o pedido de desligamento do meu diretor. Por quê? Porque ele já tinha apalavrado com essa nova empresa que ele iria para lá, mesmo tendo, na teoria, um rebaixamento de cargo, na prática, salarial, compensation, etc. Eu acho que também foi mais vantajoso, ou ficou páreo, não haveria perda nesse sentido. Mas ele deixou a empresa. Ele marcou uma reunião, se despediu da gente, deu uma notícia, todo mundo ficou triste, todo mundo, algumas pessoas choraram e etc, porque realmente ele era muito querido. E nesse momento, no fim do dia, era acho que o último dia dele, ele falou, a gente estava lá, uma festa, noite eu, entre as pessoas, ele foi esvaziar o armário dele. E beleza, ele até olhou, tipo, aquele olhar de tchau, enquanto andava pra porta, tá, aquela cena de filme, vou olhando para os lados, se despedindo e tal. E aí, antes de ir embora, a gente perguntou, não sei o que, o porquê, né? E, obviamente, que ele foi profissional, político e tal. E ele falou essa frase: existe algum momento que você está incomodado com a situação. E se a empresa não vai mudar, você precisa mudar. Então, os incomodados se mudem. E essa frase, quando a gente fala, os incomodados que se mudem, ela tem um tom agressivo, né? Do tipo, se você está incomodado, vai embora. Não está gostando? Tchau. Não está feliz? Vai embora que tem 50 aqui na porta aí que vão adorar trabalhar aqui por menos. Esses tons mais agressivos e mais intimidadores. E essa frase, nesse contexto, me trouxe reflexão contrária, que é, às vezes nós estamos incomodados, nós precisamos mudar, porque aquilo ali, aquele ambiente, não vai mudar. E aí, seguindo, pelo menos para mim, alguns protocolos de honestidade, que é conversar com o gestor, abrir a situação e não sei se vocês ouviram a Síria aqui de fundo, abrir a situação e etc. Ser sincero, eu acho que essa é a primeira parte. Também iremos falar um pouco sobre sinceridade e transparência no trabalho, não nesse vídeo. E aí, algum tempo depois, isso foi no final de 2016, talvez, algum tempo depois, eu me vi numa situação parecida. Eu trabalhava numa empresa em que eu era muito feliz e até hoje eu tenho uma gratidão enorme pela gestora que me contratou, porque ela me procurou num momento complicado. Eu tinha acabado de sair de uma empresa num desligamento em massa, faz parte do jogo, acho que todo mundo um dia vai passar por isso. E na época eu tinha algumas contas para pagar, não estava legal, enfim, os boletos não olham desligamentos em massa. Então ela me chamou para trabalhar pela confiança que a gente tinha, eu também tenho uma história bem legal com essa gestora.
E, enfim, ela me chamou para trabalhar com ela. Então, trabalhamos, desenvolvemos um trabalho legal, sempre deu muito certo a nossa conexão e a conexão com a equipe, com meus pais funcionava muito bem. Mas existem algumas coisas que para mim são inegociáveis, como valores. E não da minha gestora e meus pares sempre foram impecáveis nesse sentido, mas teve uma situação com um par meu de uma outra área que me incomodou, né? E nesse mesmo tempo veio uma outra pessoa me abordar e falar: você quer trabalhar comigo? Pô, eu tava já cabreiro com a situação que tinha acontecido, que basicamente eu e a minha equipe, eu fiquei mais chateado pela minha equipe e pela supervisora da minha equipe, que a gente fez um trabalho, todo um trabalho legal para fazer uma apresentação, e quando eu descobri, acabei descobrindo sem querer, meio que sem querer, que uma outra pessoa, a gente mostrou essa apresentação para um grupo de pessoas, e uma dessas pessoas copiou essa parte da apresentação, colou dentro de um deck pro, M, pro gerenciamento, né, pro alto escalão de diretores, e estava lá, não tinha nenhuma referência que o trabalho foi feito em conjunto com a minha supervisora ou com o time dela, estava simplesmente lá, subentendido que foi um trabalho dessa pessoa. Isso para mim feriu o princípio inegociável que é o da ética. Eu sei que existe muitas empresas que fazem esse tipo de trabalho e tal, mas eu não esperava, então me decepcionou. Obviamente, quando eu vi isso, eu conversei com a minha gestora, conversei as pessoas que eu achava que precisava saber da situação. Houve uma inércia e, ao mesmo tempo, houve o convite uma pessoa: falou: você quer vir aqui trabalhar comigo nessa empresa? E eu falei: quer saber? Vou escutar, porque eu estava decepcionado ali. Então, vou escutar. Escutei, a proposta acabou se tornando interessante e muito mais do que eu tinha pensado e tal. E eu acabei migrando de empresa, saí dessa empresa que eu estava, deixando para trás não só um bom ambiente de trabalho, mas também alguns benefícios como stock options, etc., porque feriu um valor que para mim é inegociável, que é a honestidade, a sinceridade, a lealdade, talvez. E aí eu pensei nessa frase: os incomodados que se mudam. A empresa parecia estar ok com o comportamento, porque eu avisei várias pessoas e nada foi feito. Eu senti, como eu falei, eu senti uma inércia, alguns panos quentes. Eu entendo, respeito, mas para mim não fazia mais sentido, eu estava incomodado com aquilo. Então eu mudei. Talvez se isso nada tivesse acontecido, eu teria negado o papo de primeira, falado que eu já estava comprometido com o desafio atual, etc. Mas esse ponto eu estava incomodado, então eu mudei. Então, para fechar o vídeo de hoje, que eu acabei falando, eu pensei: vou fazer um vídeo curto hoje, hein? Ficou enorme. Ah, então, isso em mente, às vezes, os incomodados que se mudem não é só no sentido ameaçador da frase, mas é uma autorreflexão que a gente precisa fazer. De falar: cara, eu estou feliz aqui, realmente? Atende não só os meus princípios, perdão, não só as minhas necessidades financeiras e etc., mas meus princípios. Se atender, beleza, mas se não atender e você estiver incomodado, procure mudar, não tenha medo de mudar. Existem coisas boas no mercado para aqueles que, querendo ou não, trabalham bem, se dedicam, etc. Então, o mercado responde bem. Alguém vai aceitar você e vai dar um match de situações, né? Então, é esse o recado. O vídeo está enorme. Desculpem pelo vídeo, eu sei que vocês não gostam de vídeo enorme, mas é isso. Quando nós estamos incomodados, procurar a mudança saudável. No fim, a gente precisa sempre pensar na nossa carreira e na nossa paz de espírito. Lógico,
boleto. Eu não estou falando da parte, vou sair e vou vender minha arte na praia. Não é essa a ideia. É com a responsabilidade do todo, da família, conversar com esposa, com filhos, com companheiros, mas é sempre colocar isso. Se eu estiver incomodado, talvez eu tenha que considerar em me mudar. Esse é o vídeo de hoje. No próximo vídeo, eu devo abordar um pouco sobre alguns comportamentos-chave que eu utilizo com minhas equipes, voltando um pouco para a questão da liderança. Para quem ficou até aqui, eu agradeço e é isso. Nós nos vemos na próxima. Até lá.